alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. E nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. E nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. Os irmãos, com a graça de Cristo. Irmãos, vamos estar dando início a mais um culto, vamos estar dando início a mais um momento de louvor e adoração ao Senhor, e também vamos ter nossa reflexão, nossa mensagem bíblica. Quero convidá-los a todos a fazer parte, vamos estar juntos adorando ao Senhor. E também quero convidá-los a compartilhar deste vídeo, né, que mais pessoas possam estar tendo acesso à palavra de Deus e que elas possam ser alcançadas pelo Evangelho, assim como você foi um dia, assim como eu fui um dia. Nesse momento a gente vai estar com nossa irmã Fernanda. Ela vai trazer uma mensagem bíblica, vai trazer uma oração, e vamos ter no decorrer do culto, louvor, vamos ter o nosso louvor do cantor cristão, oração pela família e mensagem bíblica. Fica na paz. Oi gente, a paz de Cristo, como vocês estão? Passando aqui para deixar um versículo para a gente meditar juntos, que se encontra em Provérbios, capítulo 1, versículo 33, que diz assim a palavra do Senhor: Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu entendo que a palavra de Deus fala que nós precisamos nos desligar do mundo, né, das vozes do mundo, né? E a gente precisa se conectar mais com Deus, ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, né? Estar no centro da vontade de Deus. Durante essa pandemia, a gente muitas vezes dá muito ouvido, né, às más notícias, às pessoas negativas, que termina nos desconcentrando do alvo. Então esse versículo é para a gente meditar sobre isso, sobre dar ouvidos a Deus, sobre nesse momento se lançar no centro da vontade de Deus e entender o que é que Deus quer que a gente faça nesse momento, né, de pandemia. O que eu entendi, o que Deus fala comigo, sempre tem falado nesse momento de pandemia, é para ser igreja, para levar as boas novas, né, de esperança para as pessoas que precisam
ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente é que nem uma estação de rádio, né? A gente, quando está mudando de uma estação para outra, a gente escuta assim uns ruídos, né? Que atrapalham a gente de ouvir a estação certa. Muitas vezes esses ruídos é o mundo, sabe? Que atrapalha. A gente deixa, muitas vezes, que o mundo atrapalhe, né? A nossa conexão com Deus. Mas vamos dar ouvidos ao Senhor, buscar ter uma vida de oração, de se conectar com Deus mesmo e meditar na sua palavra, né? Porque eu creio que Deus, ele tem colocado pessoas, né, para a gente cuidar durante essa pandemia. Tanto as pessoas que pegaram Covid, como também os amigos que não são cristãos e agora estão meio que desesperados, inquietos, angustiados, né? E esse é um momento rico e maravilhoso de estar falando para eles de Jesus, né? Que Jesus é a esperança, que Jesus pode mudar, né, a história de vida, né? E é isso que o Senhor tem falado ao meu coração, né? Para dar ouvidos à voz dele e não se desconcentrar do alvo, né? Sempre em conexão com Deus, porque assim a gente suporta qualquer coisa, a gente vai ficar tranquilo, em paz, né? Aquela paz que não é natural, sabe? Aquela paz que a paz normal é quando a gente não tem nenhum problema, né? Então a gente fica em paz porque a gente não tem nenhum tipo de problema, estamos em paz, paz normal, natural, né? Mas aquela paz sobrenatural que só Deus pode dar é aquela paz que o mundo pode estar estourando, se acabando, as coisas podem estar desenfreadas, acontecendo, o mundo caindo, mas a gente sente paz, porque é uma paz sobrenatural, uma paz que é o Senhor que nos dá, né? E a gente consegue sentir paz em meio a tantos problemas, tantas coisas. Então é isso, meus irmãos, que a gente dê ouvido somente a Deus, né? E se concentre, se conecte com Deus. E gostaria também de orar, falar com Deus e agradecer por essa oportunidade também de falar da sua palavra. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por tua morte, Pai, lá na cruz. Obrigado porque foi por causa da tua morte, Senhor, que nós estamos aqui, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse momento de pandemia. Nos fortalece, nos dá a força da sabedoria, Pai, para que nós possamos fazer a tua vontade, Senhor, ouvir a tua voz, Pai, cumprir com a tua vontade, Senhor, ser a tua igreja aqui na terra, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Cuide de cada família, Senhor, de cada lar neste momento. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita cada lar nesse momento. Leva, Senhor, a tua paz, Senhor, para que as pessoas sintam a tua presença, sintam a tua paz, que todo espírito, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que esteja querendo investir nas vidas e destruir as famílias, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, faz cair por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, que as famílias possam estar cada vez mais unidas e que o inimigo não encontre brecha nenhuma, Senhor, para investir nas famílias. Tem misericórdia, Senhor, daquelas famílias que têm membros na família que sofrem abuso sexual, idosos, Senhor, que também têm sofrido de agressão também, Pai, e tantas outras coisas que a gente não sabe, Pai, não conhece, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de todas as famílias, fortalece os casamentos, Senhor, que cada vez mais, Senhor,
todas as esposas, seus maridos, Senhor, possam se fortalecer na Tua presença, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cuida de todas as famílias, cuida da Igreja Batista do Arruda, Pai, de todos os membros, todos os idosos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Continua conosco e que, em nome do Teu Filho, Pai, nós possamos continuar fazendo a Tua vontade. Pode acontecer o que for, Pai, mas que possamos continuar firmes e fortes, sempre abundantes na Tua obra, Senhor, fazendo a Tua vontade. Essa é a minha oração, Pai. Recebe essa oração, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Amém. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E nós estamos juntos, distantes fisicamente, mas estamos juntos no coração. E é isso. Beijo. Que Deus abençoe vocês. Saúde os irmãos com a graça de Cristo. Vamos estar nesse momento tendo um momento de louvor. Quero convidá-los nesse momento a estar louvando comigo. Vamos estar cantando a música O Teu Trabalho é Descansar em Mim e Ao Sentir, que é do grupo Logos. E vamos estar levando nossas mentes a Cristo, sempre lembrando que a nossa vitória vem por intermédio de Cristo e a paz real nós encontramos em Cristo Jesus Cristo. E nesse momento de pandemia, um momento bem complicado, bem difícil, porém não foi e nunca será o nosso último momento de luta. Sempre temos um momento de luta em nossas vidas, de tribulações. Às vezes a gente até pergunta os porquês, de cada momento, mas a gente não pode esquecer nunca, que Jesus, que Deus, Ele sempre está trabalhando ao nosso favor, e que a paz real não é aquela paz que vem para resolver nossas situações, mas no meio da guerra, no meio da batalha, é possível sentir paz. E essa paz aqui vem de Jesus Cristo. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glória a ti, Senhor Jesus. Ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir nada vi que pudesse ser real, nada vi
percebi que todos buscam paz, porém em vão. Todos naquilo que procuram, não há solução, não há solução. Por isso só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver, vou dizer que você não pode ser feliz. Vou dizer, se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, solução. Por isso só em Jesus a paz real pode encontrar. O seu amor pode experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Por isso só em Jesus a paz real você pode encontrar. O seu amor pode experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Nesse momento vamos estar orando por nossas famílias. Estamos vivendo um momento de pandemia e tivemos ontem uma live com a nossa juventude, né? Nossa igreja, a juventude da nossa igreja. Graças a Deus é uma juventude que tem se tornado firme, uma juventude que tem a cada dia mais se solidificado no cristianismo, né? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e também com suas atividades, né? E ontem tivemos uma live, o irmão Ítalo, né, que eu estava dirigindo a live, ele fez uma pergunta interessante, né? Ele levantou uma questão interessante, que era sobre as famílias, né? A questão das... às vezes tem sido um pouco dificultoso para algumas pessoas viverem em família nesse momento de pandemia. E isso é uma realidade que acontece realmente nos nossos dias a dia. Talvez não com você, mas com seu vizinho, ou com alguém que você conhece, ou até com você mesmo, né? Às vezes se torna difícil você passar 24 horas por dia, né, em família, e às vezes até mesmo com seu próprio esposo, com a sua própria esposa. E Satanás ele tem se levantado para destruir a família, né? Satanás ele se aproveita de cada situação, cada momento, né? Cada brecha que se abre, Satanás ele se aproveita para tentar destruir as suas famílias, destruir as famílias, destruir cada lar, destruir uma instituição que foi criada por Deus. E quero nesse momento estar levantando um clamor, né, por essas famílias, não só por essas, mas por todas as famílias deste mundo, né? Que aquelas famílias que foram alcançadas pelo Evangelho, que continuem firmes e continuem também pregando o Evangelho para aquelas que ainda não foram alcançadas, sejam alcançadas pelo Evangelho. Senhor Deus, eu quero nesse momento estar pedindo a Ti, Deus, a Tua destra esteja sobre cada família, Senhor Deus. Deus, sabemos que Satanás ele sempre tem tentado se levantar contra os Teus filhos, os Teus servos, Senhor Deus, contra a Tua criação.
Sabemos que Satanás ele se aproveita de cada brecha, de cada momento, Senhor Deus, para tentar levantar briga, contenda, Senhor Deus, inclusive dentro da própria família, da própria casa, Senhor Deus. Eu quero, Pai, neste momento, queremos, como corpo de Cristo, neste momento estar te pedindo, Senhor Deus, o clamor, Senhor Deus, pelas famílias, Pai. Que venha com teu Espírito Santo, Senhor Deus, abundante, Senhor Deus, derramando graça sobre cada família, Senhor Deus. Que o Senhor venha entrando no coração de cada membro, de cada lar, Senhor Deus, trazendo um renovo espiritual, Deus, trazendo um equilíbrio sentimental, um equilíbrio emocional, Senhor Jesus Cristo. Viemos te pedir, Senhor Deus, que cada contenda caia por terra, Senhor Deus, cada laço do inimigo caia por terra, Senhor Jesus Cristo. Que a cada momento, Senhor Deus, de luta, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, o teu reino reine sobre cada família, trazendo a paz real, Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor esteja entrando em cada família, Senhor Deus, naqueles que ainda não conhecem a tua palavra, Senhor Deus, e que eles venham conhecer, Senhor Deus, a palavra que liberta, Pai. Pois sabemos o quanto é difícil, Deus, ter uma vida sem ti. No nome de Jesus, Pai, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com tua destra, Senhor Deus, quebrando as correntes, Senhor Deus, libertando os cativos, Senhor Deus, do pecado, Senhor Jesus Cristo. E que cada família, Senhor Deus, seja alcançada por tua palavra, pelo teu amor. Que cada família venha a ser restaurada, Senhor Deus, por a tua palavra, Senhor Deus. Que cada família venha experimentar de dias maravilhosos, dias felizes em tua presença, Senhor Jesus Cristo. Em teu nome, Deus, no teu nome, Jesus Cristo, aqui te pedimos. Amém, Senhor Deus, amém. Não se diga que morramos.
saúdo os irmãos com a graça de Cristo. Nesse momento vamos estar dando início, né? Vamos estar dando continuidade ao culto e início ao nosso momento de mensagem bíblica. Desde já quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. E esse texto vai dizer o seguinte: naquele dia, a anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Eu quero convidá-los a manter a sua Bíblia aberta, né? E nesse momento vamos estar louvando ao Senhor, vamos estar orando ao Senhor Jesus Cristo, né? Louvando o seu nome. Senhor Deus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Deus. Queremos te pedir, Senhor Deus, que a tua palavra ela prevaleça em qualquer sentimento, em qualquer ideia, Senhor Deus. Que a tua palavra ela venha e seja semeada em nossos corações e que ela frutifique. Que possamos estar aprendendo mais de ti, sendo edificados e crescendo em espírito e em verdade, Senhor Deus. Nos guia, Senhor Deus, nessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto ele vai falar de um momento em que Jesus Cristo acalma uma tempestade, como a gente acabou de ler, né? Jesus Cristo ele passou o dia todo ensinando sobre o Evangelho, sobre as coisas do céu. Jesus Cristo ele passou o dia todo, talvez em pé, ou enfim, ensinando, falando a multidões sobre as coisas de Deus. E que isso não é tão fácil, e muito menos não é algo simples. Isso é cansativo, né? É de se entender, é óbvio que no final da tarde, à noite, Jesus Cristo já estivesse cansado. Jesus Cristo ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E então Jesus Cristo ele chega para os discípulos e diz: olha, vamos até o outro lado, né? Vamos avante, né? Vamos atravessar o mar. E quando Jesus Cristo quando eles estão atravessando o mar, né? Lá na verdadeiro lago de Tiberíades, acontece uma grande tempestade, algo que talvez os discípulos não esperassem, e que eles até tentam, talvez, naquele momento lá, acalmar a tempestade ou segurar, mas a tempestade era muito forte, as águas estavam entrando dentro do barco, até chegar ao ponto em que eles vão e acordam o seu mestre Jesus, né? E Jesus Cristo ele acalma a tempestade, mas também adverte os discípulos, dizendo: olha, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E os discípulos ficam se perguntando: quem é esse que até o mar obedece? O interessante, irmãos, é que nesse texto a gente pode aprender alguns pontos, e eu quero falar com você sobre esses pontos. O primeiro deles é que as tempestades são inevitáveis. Deixa eu falar com você algo rápido, né? O lago de Tiberíades, né? Quero também chamar de mar. Por quê? Se você olhar a parte geográfica, verá que o lago de Tiberíades ele é rodeado de montes, e muitos desses montes com os picos muito altos, já congelados, né? Com gelos, com neves. Enquanto se tinha um grande vento, né, era normal que esse grande vento ele descesse pela montanha e viesse sobre esse lago, e assim causasse uma grande
uma grande turbulência nas águas, né? Um grande movimento nas águas. E era um frio gelado, por ser um vento gelado, por ser um vento que viesse dos altos dos montes. E o interessante é que isso aconteceu, né? Talvez os discípulos não esperassem esse tipo de coisa acontecer na vida deles naquele momento, mas a verdade é que aconteceu. E eu quero trazer para os irmãos esse primeiro ponto, né? João 16:33, né, na parte B, vai dizer o seguinte: neste mundo vocês terão aflições. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele traz esse texto, essa mensagem, que neste mundo teremos aflições. Nesse mundo estamos sujeitos a qualquer tipo de coisa que aconteça, né? É interessante que o sol ele nasce sobre justos e injustos. Lá o Salmos vai dizer isso. Mas também as coisas ruins, elas acontecem sobre os justos e sobre os injustos também, né? Um grande exemplo é o coronavírus, Covid. Tem assolado, tem infelizmente contaminado pessoas que são cristãs e que não são cristãs, né? Muitas pessoas têm morrido por conta desse vírus, sendo elas cristãs ou não. Ou seja, já deixei isso bem claro, né? As tempestades, as coisas ruins, as crises, as lutas, ela vem independente de você ser cristão ou não. Estamos sujeitos a qualquer tipo de situação. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, Paulo ele vai trazer algo que nos diferencia, que é o seguinte: de todos os lados somos pressionados. Eu já falei, sendo cristão ou não, todos os lados você pode ser pressionado, todos os lados a luta vem, né? A crise econômica, a crise existencial, crise na família. Talvez você saia da sua casa para ir fazer um exame de rotina e acaba sabendo que tem câncer. Talvez aquele seu filho amado que você tanto confiava, talvez ele entre no mundo da droga e você fique sem entender o porquê, né? Talvez uma pessoa, uma mulher que esteja grávida e perde o seu filho e não entende o porquê daquilo, se estava tudo bem, se a saúde estava boa, como é que ela pode ter perdido o seu filho? Talvez pessoas nesse momento de pandemia tenham entrado em depressão, tenham entrado em ansiedade, né? E a gente se pergunta o porquê disso, né? E Paulo ele diz, de todos os lados somos pressionados, de todos os lados pode vir lutas. Mas o que diferencia o cristão é que nós, como cristãos, não somos desanimados. Nós temos Jesus Cristo em nossas vidas e que Jesus Cristo não nos deixa desanimar. O Espírito Santo, o Consolador, não nos deixa desanimar. Ficamos perplexos com coisas que acontecem. Ficamos, né? Às vezes a gente tem a consciência de que algo aconteceu com uma pessoa que gostamos e a gente fica perplexo. Poxa, né? Como pode ter acontecido isso com fulano? Ele é uma pessoa tão, né, de saúde, né? Às vezes morre um parente da gente que a gente menos esperava. Nesse momento, por exemplo, eu posso testemunhar que nesta semana que passou morreu um pastor amigo meu, muito amigo meu. E que eu fiquei até, poxa, mas ele era um rapaz, por mais que tinha tido problemas de saúde, né, ele tinha problema de coração e tudo mais, mas mesmo assim foi algo que me chocou. Eu não esperava a morte dele. Mas aí Paulo ele diz ainda em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8 e 9, continuando a leitura: mas a gente não se fica desesperados, né? Somos perseguidos, mas não abandonados por Cristo, lógico. Somos abatidos, mas não destruídos. Porque temos um Cristo em nossas vidas, em nosso barco, que toma conta de toda a situação. Temos o Cristo em nossas vidas, temos a esperança de um Deus, né, que pode todas as coisas. Irmãos, como segundo ponto, a segunda questão que a gente pode aprender com esse texto é de que as tempestades elas são difíceis de administrar, né? E o interessante é que os discípulos que estavam no barco, em sua grande maioria, eles eram pescadores. E eles já, com certeza, eles tinham passado por um momento parecido com aquele. Qual pescador que nunca passou por uma tempestade? Qual é o pescador que nunca passou por uma grande onda, por uma grande ventania?
Mas inclusive todos eles, inclusive aqueles pescadores, eles não sabiam o que fazer naquele momento. Tão grande era a tempestade, tão grande eram as ondas, tão grande era o vento forte, ao ponto de os próprios pescadores, aqueles que tinham um certo conhecimento sobre marítimo, né, um certo conhecimento sobre navegação, eles não sabiam o que ia fazer. E assim também em nossas vidas, às vezes a gente está indo tudo bem, às vezes a gente acha que vai dar tudo certo, que tudo está no nosso controle, e quando a gente menos espera, o inevitável acontece. Quando a gente menos espera, aquilo que a gente achava que iria dar certo, não dá. E a gente começa a se desesperar, porque é algo difícil de administrar, né? Algo que a gente achava que iria dar certo e não deu. É difícil de administrar. E aí vem um grande ensinamento. Ensinamento de que não é a nossa força, né? Não é sobre aquilo que nós somos ou deixamos de ser, mas sim sobre a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Também, irmãos, a gente pode aprender que as tempestades, elas nos ensinam. Eu quero te falar algo interessante. Quando acontecem tempestades, quando vem as lutas, né, não é porque Deus ele quer o nosso mal. A gente até pode entender quando, por exemplo, Jonas, né, ele foi chamado por Deus para ir para Nínive, mas ele fugiu para Tarso. Nesse momento, né, Jonas ele passa também por uma tempestade, e ele é jogado no mar e é engolido por um peixe. E ele passa 3 dias dentro daquela barriga daquele peixe, até ser jogado na praia de Nínive. A gente até entende quando a gente não está na presença de Deus, ou quando a gente não está seguindo os preceitos, os mandamentos de Deus, a gente entende talvez alguma luta que estejamos passando. Mas a partir do momento em que a gente vive uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, mesmo assim a gente passa por lutas, às vezes a gente se pergunta, mas por que disso? Se a gente tem sido fiel ao nosso Deus. E aí vem uma grande questão, é de que Deus, ele tem o controle de toda a situação. A gente deve crer em Deus e saber que Deus ele tem todo o controle. Deus ele tem tudo em suas mãos. E se acontece alguma coisa em nossas vidas, é por propósito que Deus tem em nossas vidas. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí a gente se pergunta, mas Deus, o porquê disso? E Deus ele responde a nós: só tenha calma, só passe por isso, né? Às vezes a gente não entende, né, os planos de Deus, às vezes a gente não entende o porquê daquilo, mas Deus sabe de todas as coisas e sabe que é importante que a gente passe por tal situação para que no futuro a gente aprenda a viver, a gente aprenda, né, a saber a passar por um momento. E entre outras 1000 coisas que Deus tem para nós, né? Basta a gente ter a consciência que tudo está na mão de Deus e Deus tem um propósito para toda coisa, né? Eclesiastes 3, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito, né? Nada que Deus faz, nada que Jesus faz é aleatório. Jesus ele não é desorganizado, Deus ele não é desorganizado ao ponto de fazer algo sem saber o que vai acontecer no futuro para a sua vida. Não, Deus tem um plano para a sua vida, assim como o plano de Jesus nesse momento da tempestade era de chegar até o outro lado. Deus também tem um plano na sua vida. Basta você confiar em Deus, basta você ter a consciência de que tudo tem o seu propósito debaixo do céu. Irmãos, quando Jesus Cristo ele diz vamos atravessar para o outro lado, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Jesus Cristo aos seus discípulos, de que vamos passar ao outro lado. Às vezes a gente não entende o que vai acontecer no meio, né? Jesus Cristo ele sabia o que iria acontecer a tempestade, eu creio nisso. Jesus Cristo ele era 100% homem e também 100% Deus. Jesus Cristo, tenho certeza que saberia de algo que poderia acontecer naquele momento. Mas ele vai dormir tranquilo. Perceba que a própria palavra vai dizer que Jesus Cristo ele coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, ele descansa.
né? Como homem, Jesus Cristo estava cansado. E aí eu quero ler com os irmãos Salmo 138, versículo 8, que diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. É a parte A deste versículo. E então, no meio da tempestade, enquanto a gente, né, acaba perdendo o nosso controle emocional, o nosso controle até espiritual, quando a gente não sabe mais o que fazer, Jesus está lá, tranquilo, porque Jesus sabe que Ele tem um propósito para todas as coisas e que Ele é que está no controle de toda a situação. E aí os discípulos, eles vêm e dizem, acordam Jesus, né? E dizem: mestre, não te importas que morramos, né? Como se Jesus Cristo não soubesse do que estava acontecendo, como se Jesus Cristo não tivesse controle do que estava acontecendo. Às vezes o problema não está na causa. Às vezes o problema não está naquilo que está acontecendo, mas assim no silêncio de Deus, que às vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Às vezes a gente sofre demais, não por causa da causa, mas porque a gente não sabe esperar em Deus. Às vezes a gente sofre por ansiedade, por depressão, por qualquer outro tipo de coisa, às vezes simplesmente por não confiar em Deus, né? O próprio Jesus nesse momento diz: olha, vocês não têm fé, né? O silêncio de Deus às vezes pra gente é muito dolorido, né? Quero ler com os irmãos Eclesiastes 3:11, que diz assim, olha: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O próprio Deus colocou nos nossos corações um anseio pela eternidade, né? Por aquilo que é do céu. Mesmo assim, às vezes a gente não entende os planos de Deus para nós. Mesmo assim, a gente não entende, né, as coisas de Deus para nós. Talvez às vezes a gente fica até igual a Marta, né? Quando Lázaro morreu e as pessoas ficaram: olha, Marta, Jesus aí está demorando a chegar, né? E aí chega Jesus, né, 4 dias depois, e em vez de Marta falar: Jesus, né, Lázaro morreu, nos ajude, não. Marta já diz: olha, Jesus, ele já morreu há 4 dias, já não tem mais como. Jesus Cristo, ele vai lá e realiza o milagre. Porque não é na nossa força, não é por intermédio do nosso braço, nossa força braçal, ou por aquilo que nós talvez pensamos que mereçamos, mas sim por intermédio de Cristo, apenas em Cristo. E como eu acabei de ler, né? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Jesus Cristo tem um tempo para todas as coisas. Às vezes a gente espera sair por algum momento, às vezes a gente espera sair de alguma luta e a gente se pergunta: meu Deus, por que a gente ainda não saiu? Às vezes tem pessoas que oram 15 anos por alguém para sair das drogas. Às vezes tem gente que ora 20 anos. Eu conheço um casal lá de Alagoas, onde uma mulher se converteu e ela passou 5 anos da sua vida, todas as madrugadas, levantando, se ajoelhando e orando pelo seu marido, que ainda não tinha se convertido e que era viciado na bebida. E esse rapaz, o homem, né, o esposo que era viciado, ele que me contou esse testemunho, ele disse que todo dia via a sua esposa, acordava de madrugada, se ajoelhava e ia orar. E ele não entendia aquilo. Até que um dia, a esposa dele estava na igreja, ele tinha saído para beber, mas aí ele sente a vontade de ir para a igreja, e lá ele se converte. E quando ele acha que não, agora minha esposa vai dormir tranquila, não. A esposa dele naquele dia passou a madrugada ajoelhada, agradecendo a Deus. Eles tiveram a resposta, ela teve a resposta de Deus em 5 anos, mas às vezes tem gente que demora 14, 20 anos orando, intercedendo por aquela pessoa, e às vezes a gente não entende por que Deus ainda não respondeu, né? Por que Deus ainda não falou. Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. Deus, ele determinou um tempo para todas as coisas, basta a gente crer, né? Às vezes a gente não sabe quando a gente vai sair daquela tempestade, quando aquela tempestade, aquela luta vai acabar. Às vezes a gente até desacredita, às vezes a gente acha que o barco ele vai afundar,
né? Às vezes as águas do mar começam a entrar dentro do barco e o barco vai afundando e a gente começa a se desesperar. E Deus está lá. Jesus está dentro do barco. Perceba que Jesus em nenhum momento Jesus pula do barco. Perceba que em nenhum momento Jesus ele se desespera. Jesus ele está lá no barco com você. Irmãos, e então Jesus ele levanta e diz: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completar a bonança. O interessante é que numa outra tempestade, né, que quando aquela passagem que Pedro ele anda sobre o mar, né, Jesus Cristo ele também acalma, mas foi um pouco diferente. Nessa questão, Jesus ele está na tempestade, né, e ele acalma a tempestade e depois acalma os discípulos. Na outra, Jesus ele acalma os discípulos e depois acalma a tempestade. Mas o interessante é que nessa outra tempestade em que estou falando, espero que os irmãos estejam entendendo, né? Na outra tempestade, em outra passagem bíblica que também os discípulos passam por tempestade, Jesus Cristo ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando por cima da tempestade. Às vezes a gente pode ver isso como Jesus nos mostrando que ele anda por cima da tempestade, porque aquilo que para nós é algo ruim, aquilo que para nós é algo que a gente não consegue resolver, é algo grandioso que a gente tem medo e que a gente se desespera, para Deus aquilo está debaixo dos seus pés. E aí Jesus ele até faz Pedro andar sobre as águas, mas aí Pedro entra em desespero e começa a afundar. Jesus Cristo mostra que tudo está debaixo dos seus pés. Jesus Cristo mostra que tudo está debaixo dos seus pés. Jesus Cristo ele mostra que ele manda em todas as coisas. Porque Jesus é o Criador. Porque Jesus tem um poder sobre uma legião de demônios, inclusive. Depois desse episódio, tá? Depois desse episódio, quando eles chegam do outro lado, Jesus ele encontra lá um endemoniado e ele expulsa os demônios daquele rapaz e faz aquele rapaz um missionário. Jesus Cristo ele tem poder sobre a morte, ele ressuscita Lázaro e Jesus Cristo ele ressuscita ao terceiro dia também. Jesus ele tem poder sobre as doenças. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, bastou apenas tocar na orla de Jesus Cristo para ser curada. Jesus Cristo ele anda sobre as águas para mostrar que tem poder sobre a tempestade. Então, irmão, eu quero te trazer essa reflexão. Em momentos de dificuldades, em momentos de lutas, não perca a tua esperança. Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. E aí então vem a pergunta que Jesus Cristo faz: ainda não tem fé? Né? Jesus Cristo ele passa o dia todo pregando sobre o Evangelho. E com certeza aqueles discípulos que estavam com ele escutaram cada palavra que Jesus falou. E no final de tudo aquilo, né, quando passa por uma tempestade, ainda entram em desespero. E Jesus Cristo mostra na prática que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, irmãos, para terminarmos essa reflexão, quero falar com os irmãos isso, né? Que os irmãos não percam a fé, que os irmãos não entrem em desespero nesse momento de pandemia que a gente passa por lutas ou dificuldades, que é muito ruim essa questão de ficar isolado, né? O ser humano ele foi criado para viver em sociedade, e quando às vezes a gente fica isolado, às vezes a gente pode entrar em ansiedade, né? A gente entra também em depressão, e isso é algo que pode acontecer, mas Deus está no controle de todas as coisas. Basta nós confiarmos nele, basta nós termos fé, esperança, manter a esperança nele, sabermos que Jesus Cristo tem o poder sobre todas as coisas. Irmãos, deixar que Jesus Cristo ele acalme a tempestade, nos acalme também. E que a paz real, aquela paz que mesmo entrando na guerra nós podemos ter, é a paz que vem de Jesus Cristo. Basta confiar nele.